Irmãos, eu quero convidar você para, nesse momento agora, aquietar o seu coração, porque nós saímos no domingo de manhã e nos dispomos a estar em comunhão com outras pessoas e nos dispomos a irmos na casa de Deus para ouvir algo da palavra de Deus. E é muito triste quando a gente começa a fazer isso de uma forma corriqueira, sem que a gente pare e fala, não, espera aí, o que eu de fato estou fazendo? O que eu quero fazer? O que você quer nessa manhã? Você veio aqui por quê e para quê? Eu quero convidar você para nós orarmos, porque se Cristo não estiver aqui, se Ele não estiver atuando, falando e agindo, nada do que a gente fizer, nada do que a gente ousar falar vai fazer sentido. Então eu quero convidar você a curvar sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui e nos rendemos ao Senhor, Deus. Não existe nada que a gente possa fazer pelo nosso esforço que vai ser melhor do que o agir do Senhor. Não há nada que as nossas mãos sozinhas façam que seja melhor do que o Teu toque, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós te agradecemos porque nós estamos aqui, Senhor. E o fato de estarmos aqui é razão de grande privilégio do Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos agradecer ao Senhor pelo Teu agir. Queremos agradecer pela Tua presença. E clamamos pela Tua misericórdia nessa manhã. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Senhor Jesus, que as minhas falhas, os meus erros, não seja, Deus, um empecilho para o Teu agir. No santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que eu estou fazendo isso? Porque eu acordei hoje, 5h30 da manhã, como algumas vezes acontece. Geralmente o Isaac é nosso despertador às 6 da manhã. Mas eu não sou leiteiro, então eu acordar às 5 da manhã não é algo tão normal assim, né? Geralmente nosso despertador é ali entre as 6 e pouquinho, que é o Isaac. Mas em alguns momentos, algumas vezes assim, Deus me levanta de manhã ou me acorda de madrugada e eu sei que é para eu sair do quarto ali, quietinho, sem acordar a Carla, ir para a sala, ir para outro lugar e ter meu tempo com Deus. E nessa manhã, quando eu estava ali tendo meu tempo com Deus, foi um domingo assim que Deus chega e fala assim, tá bom, tudo isso aqui que você preparou para falar, não é isso que vai acontecer, não é isso que você vai falar. E se você perguntar para os pastores, e na reunião dos pastores, eu tento me preparar, eu tento porque você dizer que se preparou é muito forte, né? Mas eu tenho esse tempo ali de fazer algo. Então hoje eu vou falar aquilo que Deus mandou eu falar. Então eu convido você, não que das outras vezes não seja, tá, irmãos? Só estou dizendo que é diferente essa manhã que eu tive que mudar o que eu já estava planejando. Então só para deixar registrado. E quando você abre a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 1, eu quero só fazer aqui um parêntese, porque a última vez que eu preguei no Dia dos Pais, né? Eu falei um pouco sobre a questão de masculinidade, falei um pouco sobre hombridade, e eu percebi que incomodou algumas pessoas a respeito de homem fazer a sobrancelha. Irmãos, tá tranquilo, tá? Se você faz a sobrancelha, esse não é o problema. Se você entender o centro da mensagem, que o centro da mensagem era o princípio que estava ali, do que Deus espera de você, tá tudo certo se você faz sobrancelha, não tem problema, tá bom? E eu não sou contra isso, entende que eu estava só provocando ali justamente para você entender o que estava querendo dizer. Então, preciso dizer isso aqui publicamente para todo mundo ficar em paz, ninguém ficar bravo comigo, ninguém ficar achando que eu sou contra o pessoal fazer, tá tudo certo, você que faz, não se sinta menosprezado, tá bom? Deu dito? Se eu preciso pedir perdão para alguém, me diga que eu peço aí, não tem problema. Vamos para o texto lá, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dar-nos hoje
o pão para este dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixem cair em tentação. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e a minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se o filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais eu, Pai dos céus, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós estamos continuando uma série sobre oração. E hoje eu vou falar sobre oração, o melhor lugar para se estar. Por que oração o melhor lugar para se estar? Porque se você lê, se você ouve, se você assiste, né? Agora tem a série que retrata o tempo de Jesus, The Chosen, muito bom, quem não assistiu, assista, recomendo. Mas principalmente quando você lê as Escrituras e você vê Jesus e vê a vida que Jesus viveu, a forma como ele conduziu a sua vida, nós encontramos Jesus ensinando a respeito da oração. Aqui os discípulos procuram ele e falam: mestre, nos ensina a orar. E Jesus nos ensina a orar. Ele está ali no Sermão do Monte e ele ensina para a gente o Pai Nosso. Então Jesus ele ensina a orar. Nós também vemos que Jesus, antes disso, ele ora para o seu batismo. Jesus está ali e ao ser batizado ele levanta, ele começa a orar e ao orar o céu se abre e vem o Espírito de Deus como uma pomba sobre ele. Jesus ele ora no deserto. Jesus é levado para o deserto, e ali no deserto, num momento enorme de fragilidade, ele passa por toda aquela situação em oração. Jesus, ele ora antes de escolher os 12. Ele reúne os seus discípulos e ele ora, e depois de orar, então ele escolhe os 12, no qual ele chamou de apóstolos. Se você quiser conferir, está lá em Lucas capítulo 6. Jesus, ele ora antes de fazer os seus milagres, a multiplicação de pães. Ele ora e depois a multiplicação acontece. Jesus, ele ora antes de ressuscitar Lázaro. Jesus, ele ora por nós. Se você ler João capítulo 17, você vai ver que Jesus ora para os seus discípulos e Jesus ora por aqueles que crerão na mensagem. Jesus ora por nós, ora pelos seus discípulos. Jesus ora no Getsêmani, de uma forma tão intensa que o seu suor é como sangue. O seu suor, ele soa sangue, de tanta intensidade na sua oração, de tanta entrega na sua oração. Jesus ora quando ele está na cruz. Jesus crucificado, depois de sofrer tudo que ele sofreu, ele ora na cruz. E muito mais. Eu estou citando algumas situações, mas Jesus ora muito mais. Ou seja, irmãos, é óbvio e claro que Jesus, sendo Deus e sendo uma pessoa, foi uma pessoa de oração. Mas eu quero perguntar para você: você ora? E se você ora, como que você ora? Onde você ora? Talvez eu estou perguntando isso, se você ora, como você ora e aonde você ora, e você está pensando no seu momento devocional já, ali lembrando, não, sim, eu acordo de manhã, eu faço isso, tal, e
Tá tudo certo se você consegue pensar nessas coisas, tá ótimo. Que ótimo, porque significa que você faz. Mas eu quero fazer essas mesmas perguntas numa outra perspectiva. Como você, pessoa, não só fisicamente andando, mas como você está e como você vai orar com Deus, como você fala com Deus. Como o seu corpo, não só o seu corpo, mas a sua mente, o seu coração, o seu espírito se direciona diante de Deus para orar. Que ambiente é esse que você vai para orar? Porque talvez quando eu falo assim, aonde você ora? Você fala, eu oro no meu quarto. Ótimo. Mas no seu quarto, que ambiente que se encontra onde você está orando? Você é levado e está de que forma fazendo essa oração? E outras perguntas eu vou deixar de outra forma, eu vou deixar um pouco mais claro. Quando você vai conversar com alguém, né, vou encontrar, você marcou aí para tomar um café, uma reunião, um jantar com uma pessoa, e você vai se encontrar com aquela pessoa. Dependendo da pessoa, o assunto que você vai conversar, aquilo te traz um estado de espírito, não te traz? Digamos que você vai encontrar um amigo que faz tempo que você não encontra, e vocês, quando se encontravam e quando conversavam, vocês lembravam de histórias, vocês têm muitas histórias engraçadas em comum. Quando você vai encontrar aquela pessoa, você já vai sabendo que vocês vão dar risada, né? Nossa, a gente vai lembrar a história, porque tenho certeza que fulano vai falar isso para mim, eu vou falar tal coisa para ele e tal, não sei o quê. Você já vai sabendo que você vai dar risada. Então, você já chega num estado de espírito de ânimo, né? Agora, quando você também tem que ir dar uma notícia para alguém triste, você chega para falar com aquela pessoa, mas o seu estado de espírito está diferente. Ou quando você precisa ter uma conversa séria com alguém, de algo que provavelmente vai confrontá-la, ou uma situação difícil que gerou um desconforto em alguém, em alguma parte, você vai conversar com aquela pessoa e a forma de você estar ali, o seu estado de espírito, ele está um pouco mais tenso, está um pouco mais com medo, ou ele está apertado, com o coração apertado. E tem alguns momentos que a gente vai conversar, vai para alguns lugares que a gente não está nem aí, não é? Como você entra no supermercado? Indo fazer compra. O máximo, talvez, que o estado de espírito que você entra no supermercado, eu não posso esquecer disso, daquilo, talvez vou falar bom dia para alguém. Se for na cooperativa, você já tem que estar com a cabeça levantada, que você vai encontrar alguém e falar, bom dia, e tal. Mas se está na cidade, ainda é mais difícil de você encontrar alguém, mas você vai lembrando, talvez vai falar com alguém. Você não está nem pensando em como você tem que estar naquele lugar. Porque é uma coisa normal, corriqueira, você vai direto. Agora, quando você é convidado para estar em um jantar específico com pessoas importantes para tratar de um assunto importante, você já entra pensando nas suas palavras, o que você vai ter que falar, como você vai ter que se importar, como as coisas vão acontecer, não é diferente? Então, vocês perceberam que o onde e o como muda o nosso estado de espírito? Teve mais um exemplo para vocês entenderem. Teve uma época que eles estavam lixando aqui os tacos aqui da igreja. E aí nós fizemos alguns cultos lá no salão social ali. Os cultos foram lá. Só do lugar, do ambiente mudar, o início e o fim do culto lá naquele outro espaço era diferente. Quantos lembram? Levanta a mão disso aí. Alguns lembram, né? Porque o como e o onde já muda o seu estado de espírito. Então eu volto a te perguntar, você ora? E quando você ora, é onde e como? Não só onde, localidade, mas você, quando você olha para você, como é que você vai orar? Como é que você fala com Deus? Como está o seu coração quando você fala com Deus? É complicado isso porque a maioria das vezes nós falamos com Deus achando que nós precisamos nos preocupar muito de convencer a Deus sobre algo que nós queremos.
Então a gente fala, nossa, preciso orar, porque eu preciso convencer muito a Deus. Deus precisa entender que isso aqui que eu estou pedindo, que eu estou falando para Ele é importante. Então eu preciso convencer a Deus. Olha, Deus, é isso, porque é isso que vai acontecer se o Senhor fizer, e é dessa forma e tal. E toda vez que eu me pego orando dessa forma, eu imagino um adolescente tentando convencer o pai que ele dirigir a 200 por hora, sem carteira, com o carro sem manutenção, é a melhor coisa do mundo. Não, pai, eu só tenho 12 anos de idade, mas eu pego a BR com segurança com o carro a turbo. Sabe? E aí Deus olhando e falando, não. Você como pai está olhando e falando assim, não é a melhor ideia. Mas ele acha. Pergunta para um adolescente se ele não vai ter a convicção que aquilo é a melhor ideia. Então a gente às vezes quer se portar ou falar de algo que necessariamente, às vezes ela não expressa uma verdade. Por isso, como nós vamos fazer e onde nós vamos fazer, reflete o quão seguro você está sobre aquele lugar. Por quê? A maioria aqui é tudo crente antigo. Vir na igreja e se portar na igreja é natural para nós. Você conversa com alguém que não viveu a vida inteira numa igreja, acabou de se converter. A pessoa entra aqui, gente, ela não sabe o que ela faz. Que hora que tem que sentar, que hora que tem que levantar. Esse pessoal começou a bater palma, esse pessoal começou a cantar, agora tem que ficar ouvindo o que o pastor tem que dizer. A pessoa não está confortável com aquele ambiente, porque é novo para ela. Então aquele ambiente dá um medo. O que eu faço nesse ambiente? Ou quando você vai você nunca participou de uma reunião para tratar sobre negócios, e aí você vai estar agora numa reunião tratando sobre aquilo. Se você nunca fez isso, você vai estar naquele ambiente inseguro, porque você não sabe como se portar naquele ambiente. É a mesma coisa de você pegar alguém que nunca entrou numa sala de ordenha para tirar leite e falar, e aí, agora se vira. A pessoa fala, e o que acontece? A pata da vaca vai me acertar, pode cair cocô aqui e tal. A pessoa está insegura, porque é um ambiente que ela nunca participou. Então, a forma que você pensa sobre como e onde você ora diz muito respeito a como você está também. A oração é um ambiente no qual você acha que você precisa muito convencer a Deus de que isso é melhor, ou é um ambiente natural para você? Sabe por quê? Porque Jesus ora. E Jesus ora em momentos e circunstâncias completamente diferentes umas das outras. Jesus se retira para orar, mas Jesus também ora no meio do caminho, falando com alguém vem falar com ele para e começa a ensinar sobre oração, e aí ele se retira de novo, e uma situação onde queriam coroá-lo e ele iria ser proclamado ali, ficar publicamente conhecido, Jesus se retira e vai orar, agora ele precisa escolher os discípulos, ele vai para o deserto antes de começar a sua missão, e ali ele passa um tempo de oração, ele vai ser crucificado, ele se retira para orar. Jesus está o tempo todo em sintonia, em harmonia, em oração com o Pai. Jesus era Deus, irmãos. Por que ele investia tanto tempo em oração se ele era Deus? O que os discípulos viram em Jesus orando para falar, mestre, nos ensina a orar? O que eles viam em Jesus quando se falava de oração, para eles olharem, sendo homens velhos, sendo homens religiosos, que muitos deles eram, e falar, mestre, nos ensina a orar. Porque o que eu faço não é o que o Senhor faz. O que eu estou falando de oração não é o que o Senhor está vivendo sobre oração. Então me ensina a orar. E aí eu quero chamar você para dar uma olhada no texto. Primeiro, só é perguntado para que alguém ensine algo para alguém que está fazendo, sabe fazer. Você já perguntou para alguém a respeito de algo que você não sabe que ela sabe fazer? Não faz sentido, né? Não faz.
Os discípulos perguntam para Jesus, porque o texto começa: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e quando terminou, os seus discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus estava em oração, quando os discípulos olharam para ele falando: Mestre, nos ensina a orar. E aí Jesus começa a ensinar eles, e aqui Jesus está um pouco diferente, né? Mas é a mesma estrutura do Pai Nosso. E Jesus começa a orar, fala: Pai, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. Ou seja, Pai, é uma oração que reconhece que nós temos um Deus que é Pai presente e que Ele é santo. Deus é santo. E ele continua e depois fala: assim, dá-nos o pão, quem nos dá o sustento de cada dia? É Deus. Agradece a Deus por aquilo que Ele nos dá, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas queixas, ou seja, Pai, eu erro, eu preciso de perdão, eu preciso de reconciliação, eu preciso de novas chances, de novas oportunidades, mas eu preciso de perdão. E não nos deixem cair em tentação. E a Bíblia vai dizer que quem está em pé, cuide para que não caia. Quantas vezes você está lembrando disso, de falar: Deus, me livra de tentação? Percebe que a nossa oração é o termômetro da nossa vida espiritual? Jesus está falando: Pai, não nos deixe cair em tentação. Imagina a gente, imagina eu, quanto eu não deveria estar falando: Deus me livre, não me deixa cair. Porque nós somos falhos. Irmãos. Mas Jesus ensina isso, mas eu quero chamar a sua atenção para um cuidado que a gente tem que ter, muito importante. Dá uma olhada para mim no versículo comigo, no versículo 9. Que diz assim: portanto eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Irmãos, é muito importante, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nós termos uma vida de oração saudável. Você precisa conhecer a Bíblia. E às vezes a gente está assim: não, eu não gosto muito de ler, não, mas eu oro. Não, esse negócio de ler a Bíblia para mim é muito difícil, mas eu oro. Esse negócio de prestar atenção no que as pessoas estão falando, mas eu oro, mas eu tenho fé. Irmãos, você precisa tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque só esse texto aqui, esse versículo, no versículo 9: portanto eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois tudo que pede recebe, e todos que procuram encontram, e toda porta que se bate, ela será aberta. E antes ele ainda, quando está contando a história, a parábola, Jesus fala assim: se você pedir, bater na porta e pedir ali ajuda ao seu amigo, ele não der, e você continuar persistindo, pela amizade, ele vai levantar e vai te atender. E aqui esse texto, ele está assim, escrito de uma forma contínua, num verbo no original que seria uma forma contínua, de continuem a pedir, continuem a procurar, continuem a bater e será encontrado. Ou seja, é uma verdade muito clara, que nós precisamos orar com fé, tendo certeza que aquilo que nós estamos falando é para um Deus vivo, que vai abrir a porta daquilo que precisa ser aberto, que vai nos dar a luz daquilo que nós precisamos encontrar, que vai nos levar a achar aquilo que nós estamos procurando. Um Deus que atende às nossas orações, que está com os ouvidos prontos a nos atender. O salmista fala isso o tempo todo: o Senhor inclinou os seus ouvidos para mim e atendeu o meu pedido. Nós não estamos falando ao vento, irmãos. Só que por que você precisa tomar cuidado e ler a palavra de Deus? Porque se você ler Romanos, capítulo 8, o versículo 26 diz assim, o 26 diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Por que você precisa tomar muito cuidado
com a sua vida de oração. A sua vida de oração precisa ser regada de buscar a palavra de Deus, irmãos. Porque senão você vai começar às vezes a pegar textos soltos da palavra de Deus e só reproduzir os vídeos que te mandam no Instagram, os vídeos que te mandam por WhatsApp, e aí falar é isso, mas a palavra de Deus, ela é completa. O texto aqui fala, a gente precisa bater e a porta será aberta, e buscar e nós vamos encontrar. Está nos trazendo a ideia que nós precisamos lembrar que a oração precisa ser algo persistente em nossas vidas. Perseverança na oração. É continuar em oração, mesmo quando a porta não se abre. O exemplo que ele dá é esse: bateu e não foi atendido. Na verdade, não só foi atendido, como quem bateu ouviu uma negativa. Quem bateu na porta ouviu lá de dentro assim: olha, eu já estou dormindo e minha família está dormindo, vai-te embora. Mas aí ele continua e fala assim: não, ao continuar batendo, pela amizade, vai levantar e vai te atender. Ou seja, o texto nos traz muito mais a ideia, e a forma até como é colocado os verbos aqui, é de persistência de oração. Persistência. Não desista da sua vida de oração. Não desista. Mas ore com fé, sabendo que Deus pode te atender e Ele vai te atender. Mas não necessariamente vai ser pediu, atendeu, bateu, abriu, procurou, encontrou. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração com base naquilo que é a palavra de Deus. Mas mais importante do que só termos uma disciplina de oração, é vivermos uma vida de oração. E aí, de hoje de manhã, eu fiquei me perguntando, o que é oração para mim? Se eu tivesse que definir o que é oração, o que é orar? Orar é falar com Deus, ótimo. As crianças da escola dominical já estão aprendendo essa definição, irmãos. De vocês que estão aqui, queremos mais. O que é oração? O que para você é orar? Como que você ora? Onde você ora? Como é que está o seu coração quando você vai orar? Quando você ora? E aí eu escrevi para mim o que é oração e eu quero compartilhar com vocês o que eu escrevi. Eu escrevi assim: oração não é um conjunto de palavras que você usa todos os dias. Oração é onde você vai e é onde você vive. É estar em conexão direta com Deus. É parar para estar com Ele, mas é parar para estar com Ele, mas é ir para onde Ele te mandou ir. É fechar a porta do quarto, mas abrir o seu coração. É abrir o portão da sua vida e ir pedir perdão. É falar, é silenciar, é sorrir, é chorar, é viver todos os momentos sabendo que Deus está presente em todos eles. É saber que não existe melhor lugar para estar, pois na verdade não existe como sair dele. Queira estar nesse lugar. Desfrute da presença de Deus todos os dias. Na verdade, onde e como, às vezes é um grande erro nosso. Porque você não tem nenhum botão de clicar e desconectar de Deus. Você tem Deus no seu coração. Então Ele está aqui agora com a gente. Ele está com você quando você levantou, quando você veio para casa, quando você voltar. Não tem como você sair da presença dEle se você aceitou Ele no seu coração. A questão é qual é a sua intenção e como você vive sabendo que você tem um Deus vivo com você todos os dias. Como que você vive sabendo que tudo que você fala diante da presença de Deus. Como que você age sabendo que tudo que você está fazendo na presença de Deus. A oração na vida de um cristão deve ser algo constante, genuíno, de intenção, de coração e de verdade.
Porque o lugar onde nós estamos é o lugar de estarmos em oração. Aonde você está? Você está dirigindo? É um lugar de oração. Você está almoçando? É um lugar de oração. Você está tendo um lazer com a sua família? É um lugar de oração. Porque Deus está o tempo todo e em todos os lugares conosco. Eu quero desafiar você e quero falar com você nessa manhã. E a minha intenção é que você entenda que só existe uma verdadeira vida de oração para aqueles que querem, de fato, viver verdadeiramente um relacionamento com Deus. Não existe uma vida de oração se você só acha que você tem que ficar convencendo a Deus de tudo que tem que acontecer. Isso é um monólogo. Isso não é oração. Oração é se aquietar, é silenciar, é chorar e é sorrir na presença do Deus vivo. Jesus agradeceu e orou pedindo para que ele multiplicasse o pão, mas Jesus também falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus orou com alegria para que uma multidão fosse alimentada, e Jesus orou com agonia, pedindo que a morte o seja afastada. Mas em todos os momentos, em todos os lugares, Jesus estava em oração. Deus tem me incomodado muito a respeito da vida de oração, irmãos. E eu tenho sonhado em oração, tenho sonhado com pessoas orando, e quantas coisas nós erramos porque nós deixamos de orar. Quantas coisas nós falamos de forma indevida porque nós deixamos de orar. Quantas coisas nós temos dificuldades para executar porque nós estamos deixando de orar. Quantas coisas não acontecem porque não existe um povo de oração. A nossa reunião de oração na sexta-feira às vezes tem 2, 3 pessoas. Mas se a gente fizer uma tratorata, vai estar lotado de gente. Aonde e como você quer estar? Porque oração é todos os lugares, mas é a intenção de estar naquele lugar. Não estou dizendo que você só vai viver uma vida de oração se você está aqui na sexta-feira de manhã, não é isso. Mas estou dizendo qual é a sua prioridade de oração. Sabe por quê, irmãos? É fácil nós falarmos: poxa, o pastor Marcos é isso, é aquilo, os pastores da nossa igreja são assim, essa igreja é assado, Vitimarçom é assim, o povo é tudo fechado, a gente é assim, tudo esses alemão, cabeça dura, tal. Pois é, minha família, todo mundo aí, brigando um com o outro, ninguém fala com ninguém, minha esposa, ô mulher difícil, meu esposo, ô homem difícil. É fácil nós falarmos isso. E a nossa atitude de saber que nós estamos na presença dos Deus vivos, com os ouvidos atentos para nos atender, falando: Senhor, eu quero me comprometer em oração para que essas coisas mudem. Eu quero me comprometer em oração para que esse cenário seja diferente. Eu quero me comprometer em oração, porque não existe melhor lugar e melhor ação que eu possa fazer para mudar uma situação, mudar alguém, que não seja começando e terminando em oração. Você quer mudar a sua casa? Qual é o melhor lugar para sua família estar? Se não for em oração. Qual é o melhor para o seu casamento estar, se não é em oração? Qual é o melhor lugar da igreja estar, se não é em orando? A oração é o melhor lugar onde nós devemos estar, porque é o lugar onde nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus, clamando a Ele para que a gente possa nos mover de acordo com a Tua vontade. Então eu quero convidar você a pensar aonde e como você tem orado. E quero orar por você.
Nós precisamos ter tempo de oração. Precisamos ter tempo na presença de Deus. E se ter tempo na presença de Deus te incomoda, nós precisamos orar mais. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Senhor Jesus, nós não sabemos orar como convém. Tudo que eu falar e tudo que eu disser vai ser infinitamente menor daquilo que é a realidade, Senhor. Porque eu enxergo a realidade dentro do meu pecado. Mas eu sei, Deus, que não existe melhor lugar para estar que não seja na Tua presença. Que não seja, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, clamando ao Senhor, rogando ao Senhor, rasgando, Senhor, o coração, rasgando o orgulho diante do Senhor, entendendo, Senhor, que necessito do Senhor todos os dias. Senhor Jesus, desperta de fato em nós uma vida de oração. Que a nossa prioridade de família, de casa, de ser, de fazer, seja estar debaixo da Tua mão e diante da Tua presença em oração, Senhor. Nós não queremos banalizar os nossos tempos, mas nós queremos, Deus, vivermos como quem vive sempre orando pelo Senhor e diante do Senhor. Senhor, desperta em nós, desperta Tu que dormes. Nos traga, Senhor, para uma vida de oração verdadeira. E que assim, Deus, vivendo uma prática de oração verdadeira, nós possamos juntos orarmos e clamarmos a Ti para aquilo que o Senhor está fazendo. Assim nós poderemos orar por aquilo que o Senhor já está fazendo e enxergaremos aquilo que o Senhor já está fazendo. Mas, Senhor, nos desperta em oração. Queremos estar no melhor lugar, que é na Tua presença. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa levar, Deus, após esse culto aqui, cada coração, cada mente, uma inquietação. Que as pessoas que estão aqui, Senhor, possam ir para casa inquietas, por quererem buscar uma vida de oração melhor. Que o Senhor as incomode, que o Senhor possa, Deus, durante essa semana, lembrar cada um de nós que está aqui, cada um que está ouvindo essa mensagem, que nós precisamos estar mais em oração. Que nessa semana, Senhor, nós possamos investir mais tempo orando. Que a nossa prioridade seja orar. Que o Senhor nos incomode a isso. Que quando não estivermos fazendo isso, quando estivermos fazendo tempo à toa, jogando tempo fora, que o Senhor nos lembre que o melhor lugar e a melhor coisa de estarmos fazendo é estarmos em oração. Então, Senhor, nos guia. Te pedimos perdão por muitas vezes buscarmos tantas outras alternativas que não é orarmos ao Senhor. Te pedimos perdão por muitas vezes, Deus, achar que orar é cumprir só uma tarefa. Mas nós queremos continuar crescendo diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós e nos conduza diante da Tua presença, no santo nome de Jesus. Amém.